Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Dando continuidade à nossa série Uma Introdução à Economia Cristã, neste vídeo apresento o segundo episódio, intitulado Propriedade Privada como Princípio Bíblico e Ordenança da Lei de Deus. Neste vídeo, vamos tratar de um dos fundamentos mais importantes para a construção de uma economia verdadeiramente cristã, a propriedade privada. Este não é apenas um conceito econômico, mas uma ordenança expressa claramente na lei de Deus. A proibição contra o roubo, em Êxodo 20:15, não apenas condena a apropriação ilícita do que pertence ao próximo, mas também confirma o direito legítimo à propriedade privada. Miqueias 4:4 nos mostra a promessa de segurança patrimonial como parte da bênção de Deus sobre seu povo. É dito nessa passagem, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. No Novo Testamento, essa verdade é reafirmada. Em Atos 5:4, o apóstolo Pedro lembra a Ananias que o campo que ele vendeu não era porventura teu, confirmando que mesmo no contexto da igreja primitiva, a posse privada era reconhecida e respeitada. Esses textos juntos nos mostram que o direito à propriedade privada é parte integrante da justiça bíblica, sendo um alicerce para a liberdade, para a responsabilidade individual e para o bom funcionamento da sociedade. A defesa bíblica da propriedade privada protege o indivíduo contra tiranias, promove a mordomia fiel dos bens confiados por Deus e estabelece limites justos para a ação do Estado. Esse princípio se conecta com o amor ao próximo, pois respeitar o que pertence ao outro é amá-lo ou tratá-lo segundo os termos da lei de Deus e uma forma de honrar a imagem de Deus nele. Então, vamos ao primeiro ponto: a proibição contra o roubo. Êxodo 20:15. O oitavo mandamento, registrado em Êxodo 20:15, não furtarás, é a base factual, moral e jurídica para o reconhecimento da propriedade privada nas Escrituras. Ao proibir o roubo, Deus está implicitamente afirmando que cada indivíduo tem o direito legítimo de possuir bens que lhe pertencem e que não podem ser tomados por outro sem o respaldo e sanção da sua lei. Esse mandamento não é apenas uma norma negativa que proíbe um ato, mas também uma norma positiva que protege a ordem social, garante o respeito aos frutos do trabalho e estabelece os limites da ação humana sobre o que pertence ao próximo. A proibição do roubo, portanto, não se restringe ao ato de tomar algo de maneira sorrateira. Na perspectiva bíblica, ela inclui toda e qualquer forma de violação do direito de propriedade, fraude, corrupção, exploração econômica, uso de pesos e medidas injustos, retenção indevida de salários, expropriação ilegítima por parte de governantes
e até mesmo destruição de bens alheios. Em Levítico 19, 35 a 36 e Deuteronômio 25, 13 a 16, Deus ordena que o seu povo use balanças e medidas justas, evidenciando que a justiça econômica é um reflexo do seu caráter. Ao afirmar esse mandamento, Deus estabelece uma ordem econômica que valoriza o trabalho e garante ao homem o fruto de seu esforço. Isso significa que qualquer sistema que negue o direito de propriedade ou que promova o confisco arbitrário, seja por indivíduos, seja por instituições ou pelo Estado, está em rebelião contra a lei de Deus. Ao mesmo tempo, esse mandamento nos chama à fidelidade na administração dos bens que o Senhor nos confiou, lembrando que somos mordomos e não proprietários absolutos. Portanto, o oitavo mandamento é um pilar da liberdade e da prosperidade, pois assegura a justiça nas relações humanas e impede que a sociedade seja dominada pela opressão e pelo caos. Uma economia cristã saudável começa com o reconhecimento desse princípio. Respeitar a propriedade alheia é respeitar o próprio Deus que ordenou a propriedade privada ou estabeleceu este mandamento. Então, vamos ao segundo ponto: a proteção da propriedade na lei de Deus no Pentateuco. Após estabelecermos o fundamento do oitavo mandamento em Êxodo 20:15, é importante observar como o restante do Pentateuco expande e aplica esse princípio na vida social de Israel. E esse mesmo princípio é válido para a vida social de todas as nações, visto que Deuteronômio 4, 5 ao 8 claramente afirma que as ordenanças dadas aos hebreus através da aliança mosaica são válidas ou vinculativamente obrigatórias para todas as nações. Bem, a lei de Deus não apenas afirma o direito à propriedade, mas também estabelece mecanismos de proteção, restituição e justiça para preservar esse direito de forma concreta. Em Êxodo 22, encontramos instruções detalhadas sobre como lidar com furtos e danos à propriedade. Se alguém roubasse um boi ou uma ovelha e o abatesse ou vendesse, deveria restituir 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo 22:1. Essa exigência de restituição múltipla demonstra que o roubo não era tratado apenas como um crime contra a vítima, mas como uma ofensa contra a ordem estabelecida por Deus, exigindo reparação proporcional. Além disso, Êxodo 22, 5 ao 6, mostra que a responsabilidade se estendia inclusive aos casos de dano involuntário. Se alguém deixasse o seu animal pastar no campo de outro e consumisse parte da plantação, deveria restituir com o melhor do seu próprio campo. Isso revela que a lei de Deus ia além da mera punição do crime intencional e abrangia o princípio de responsabilidade objetiva, garantindo que o proprietário prejudicado fosse reparado. Outro aspecto relevante é o ano do jubileu, descrito em Levítico 25. Nele, a terra que havia sido vendida retornava à família original a cada 50 anos. Este mandamento
não anulava a propriedade privada, mas a reafirmava, preservando a herança familiar e impedindo a concentração permanente das terras nas mãos de poucos ou a expropriação definitiva por dívidas. Era um mecanismo de justiça que mantinha o equilíbrio econômico e a preservação da estrutura social de Israel, mostrando que Deus se importa com a estabilidade das famílias e com o bem-estar das futuras gerações. Deuteronômio também reforça o respeito à propriedade ao proibir a remoção dos marcos antigos que delimitavam as terras. Deuteronômio 19:14. Um ato que seria equivalente à usurpação ou fraude patrimonial. Essa ordem mostra que a economia bíblica exige clareza, honestidade e integridade na definição e manutenção dos limites da propriedade. Assim, o Pentateuco revela que a proteção da propriedade privada não é apenas um direito individual, mas parte de uma ordem social estabelecida por Deus, que visa promover justiça, paz e prosperidade. A lei do Senhor, ao detalhar a punição para o roubo, as regras de restituição, a proteção dos marcos e a preservação da herança familiar, forma um arcabouço jurídico que impede a opressão, inibe a ganância e estabelece um padrão de justiça econômica que glorifica a Deus. Então, vamos ao terceiro ponto. A segurança patrimonial como bênção de Deus. Miqueias 4:4. Em Miqueias 4:4, encontramos uma das mais belas descrições da paz e prosperidade prometidas por Deus ao seu povo. É dito: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Essa imagem é profundamente significativa, pois associa a bênção divina à segurança patrimonial e ao usufruto pacífico dos frutos do próprio trabalho. Estar sentado debaixo da videira e da figueira não é apenas uma metáfora de descanso, mas a expressão de que o povo pode desfrutar daquilo que plantou, sem medo de invasores, ladrões ou governantes opressores. Esse versículo ecoa a teologia do Pentateuco, em que a posse da terra e a fruição de seus frutos são vistas como dádivas da aliança. Em Deuteronômio 28, por exemplo, a obediência aos mandamentos resulta em bênçãos que inclui a fartura, prosperidade e proteção contra inimigos, enquanto a desobediência resulta em maldição, perda da terra e invasão estrangeira. Assim, Miqueias 4:4 projeta para o futuro a realização plena dessas bênçãos. Uma sociedade em que cada família goza de segurança em sua propriedade e pode usufruir dos frutos de seu trabalho, sem interferências injustas. A economia cristã vê nesse texto um ideal normativo para a vida em comunidade. A justiça econômica bíblica não se limita à proibição do roubo, mas inclui o direito de cada pessoa desfrutar de forma pacífica e estável aquilo que Deus lhe concedeu. Essa promessa é contrária a qualquer sistema que promova instabilidade, confisco arbitrário ou insegurança quanto ao patrimônio. Um ambiente de paz no qual as pessoas podem trabalhar e colher sem medo
é parte do Shalom de Deus, o bem-estar integral que ele deseja para o seu povo. Portanto, Miqueias 4:4 nos mostra que a verdadeira prosperidade bíblica é inseparável da proteção à propriedade privada. Somente onde os frutos do trabalho são respeitados e garantidos é que pode haver uma sociedade verdadeiramente livre e abençoada. Essa é uma visão que começa a ser aplicada na história, à medida que as nações se submetem ao governo de Cristo e às leis de seu reino. Quarto ponto, a reafirmação do direito de propriedade no Novo Testamento. Atos 5:4. Um dos textos mais significativos para a defesa da propriedade privada sob a nova aliança é encontrado em Atos 5:4, na narrativa sobre Ananias e Safira. Pedro, ao confrontar o casal por sua mentira, afirma: conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estava em teu poder? Essa declaração é de extrema importância, pois reconhece explicitamente o direito de propriedade privada no contexto da igreja neotestamentária. O pecado de Ananias e Safira não consistiu em reter parte do valor da venda para si mesmos, mas em mentir ao Espírito Santo e à comunidade de fé. Esse texto demonstra que o Novo Testamento não abole o princípio de propriedade privada, mas o reafirma. Agora, dentro do contexto da comunhão cristã e da responsabilidade diante de Deus. A igreja primitiva praticava generosidade e partilha voluntária, mas isso não significa socialismo, igualitarismo econômico forçado ou abolição da propriedade. O voluntarismo era central e a oferta só era aceitável quando feita de coração sincero e não por coerção externa. Portanto, Atos 5:4 mostra que o princípio estabelecido na lei de Deus, não furtarás, continua válido na era da graça. A propriedade privada continua sendo protegida e legitimada, servindo como um meio pelo qual o crente pode glorificar a Deus através do uso responsável de seus bens, do exercício da mordomia cristã e da prática da generosidade. Esse entendimento é fundamental para uma visão de economia cristã que valorize a liberdade, a responsabilidade e a justiça em âmbito social sob a luz das Escrituras. E quinto ponto, a defesa da propriedade privada e os limites do poder estatal. A reafirmação do direito de propriedade no Novo Testamento, como vimos em Atos 5:4, tem implicações diretas para a forma como pensamos a relação entre o indivíduo, a família, a igreja e o Estado. Quando Deus protege a propriedade privada por meio do oitavo mandamento, não furtarás, ele estabelece um limite ético para qualquer autoridade humana, inclusive a estatal. O Estado não tem legitimidade para confiscar arbitrariamente os bens dos cidadãos, pois isso seria uma forma de roubo institucionalizado. Esse princípio bíblico nos leva a rejeitar ideologias coletivistas que buscam abolir ou relativizar a propriedade privada, como o socialismo, o comunismo e outras correntes estatistas. Tais ideologias ou cosmovisões não bíblicas transferem a posse dos meios de produção para o Estado e promovem a coerção injusta, destruindo a liberdade individual, o incentivo ao trabalho
e a própria estrutura criada por Deus para o florescimento humano. A Bíblia apresenta a família e o indivíduo como administradores daquilo que Deus lhes confiou, não como meros súditos de um Estado centralizador. Além disso, a defesa da propriedade privada promove responsabilidade pessoal e verdadeira justiça social, pois a redistribuição forçada de riqueza não é caridade, mas coerção. Coerção injusta, ilegítima, perversa. A caridade cristã, ou definida pela Bíblia, não é forçada. A verdadeira generosidade cristã é voluntária, motivada pelo amor e pela gratidão a Deus. Dessa forma, a economia cristã valoriza a liberdade, a produtividade e a cooperação pacífica, enquanto limita o poder estatal, preservando a ordem criada e impedindo a tirania. Então, vamos ao sexto ponto: propriedade privada como instrumento para o cumprimento do mandato cultural. O princípio da propriedade privada não é apenas uma questão de justiça civil, mas também um elemento essencial para o cumprimento do mandato cultural ou pacto do domínio dado por Deus em Gênesis 1, 26 a 28. Quando o Senhor ordena que a humanidade frutifique, multiplique-se, encha a terra e a subjugue, ele está delegando responsabilidade e autoridade para administrar a criação. Essa administração exige o direito de possuir, cultivar e desenvolver recursos de maneira ordenada. A propriedade privada é, portanto, o meio pelo qual o homem exerce a sua mordomia diante de Deus. Quando famílias e indivíduos têm o direito de possuir terras, casas, ferramentas e recursos, eles podem planejar a longo prazo, investir no desenvolvimento de sua comunidade, criar filhos em segurança e promover a prosperidade local. A propriedade privada permite que o fruto do trabalho seja colhido por quem o semeou, incentivando a diligência, a criatividade e a produtividade, virtudes que refletem a própria imagem de Deus no homem. Dentro de uma perspectiva pós-milenista ou escatológica bíblica, a defesa da propriedade privada está intimamente ligada ao avanço do reino de Deus na história. O povo de Deus é chamado a usar seus bens para o serviço do Senhor, expandindo sua glória por meio de obras de caridade, investimentos em educação cristã, missões e construção de uma ordem social justa. Cada ato de produção e cada uso responsável da riqueza é um passo no cumprimento do propósito redentor de Deus para o mundo. Assim, longe de ser um mero detalhe econômico, a propriedade privada é um instrumento providencial para que o povo da aliança obedeça ao seu chamado cultural, transforme a sociedade e testemunhe a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida. Então, concluindo, ao longo deste estudo, vimos que a propriedade privada não é um construto humano ou um privilégio concedido por governos, mas uma ordenança estabelecida pelo próprio Deus desde a criação. Ela é protegida pelo oitavo mandamento: não furtarás, e reafirmada tanto nos textos do Pentateuco quanto no Novo Testamento, como em Atos 5:4, onde fica claro que o pecado de Ananias e Safira não foi reter parte do dinheiro,
mas mentir ao Espírito Santo. Isso confirma que, mesmo na era da Igreja, a propriedade privada permanece legítima e deve ser respeitada. Também vimos que a proteção da propriedade privada estabelece limites para o poder do Estado, impedindo que este se torne um agente de roubo institucionalizado através de políticas de confisco ou redistribuição forçada. O princípio bíblico nos leva a rejeitar ideologias coletivistas e estatistas e nos chama a valorizar a responsabilidade individual, a diligência no trabalho e a generosidade voluntária como frutos de uma vida transformada pelo Evangelho. Por fim, compreendemos que a propriedade privada é um meio pelo qual Deus equipa seu povo para cumprir o mandato cultural ou teologia do domínio. Ela possibilita o florescimento da família, o investimento na sociedade, o avanço da educação cristã, das missões e de toda a obra que glorifica o Senhor. Assim, a economia cristã reconhece que cada bem que possuímos pertence, em última instância, a Deus e que somos chamados a ser mordomos fiéis, expandindo seu reino em todas as áreas da vida. E este entendimento nos leve a enxergar nossos bens não apenas como recursos pessoais, mas como instrumentos de serviço a Cristo e de transformação cultural para a glória de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido este vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E é claro, se ainda não for um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o canal IMTTRD. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no YouTube.